Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 820. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 26 minutos da segunda-feira, 24 de março de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, serelepe, saltitante e descansado para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza, que é esse que eu vos falo, ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da economia e da política internacional. Tudo bem, Tanguy? Gostou? Organizei para que você pudesse ter aí digamos assim, uma continuidade do seu raciocínio? Inclusive, Daniel, eu queria fazer mais uma vez o elogio à sua capacidade de adaptação, porque as pessoas pedem no chat para mudar a ordem das coisas, para editar a abertura, e você consegue fazer isso mais uma vez em primeiro serviço. Daniel Souza, de primeira, acertou, passou a bola e começa o episódio, né, Daniel Souza? Fez sua parte e vamos embora. Estamos aqui, Daniel, mais um episódio, Bate-Papo 820, trazendo aqui, portanto, né, o segundo episódio dessa segunda-feira. Deixo aqui as boas-vindas ao professor Daniel Souza, o homem da boina, e deixo aqui as boas-vindas também, pessoal que nos acompanha, tanto no chat aqui do YouTube, quanto o pessoal que nos acompanha pelo podcast. Daniel, como primeira pauta de hoje, eu queria falar sobre a faixa de Gaza. A gente teve cerca de 2 meses ali de trégua, né, e como a gente vem repercutindo ao longo dos últimos episódios, a guerra voltou. Israel voltou a bombardear a faixa de Gaza e se deu pelo fato de que a primeira fase daquele cessar-fogo foi cumprida de forma praticamente integral, não 100%, mas eu confesso que foi até mais do que eu imaginava, mas não houve negociações mais aprofundadas acerca da segunda fase. O Hamas, portanto, quis segurar aquilo que ele tem de maior poder de barganha, que são os reféns, não liberou mais reféns enquanto não houvesse uma negociação de mais longo prazo. Israel voltou a bombardear, portanto, a faixa de Gaza. Então, desde então, Daniel, a gente já tem uma quantidade grande de morte, né? Fala-se, né, segundo as autoridades da faixa de Gaza, que são, isso é importante lembrar, são pessoas ligadas ao Hamas, mas que muitos agentes internacionais levam esses números em consideração, são números relativamente respeitados internacionalmente, mas fala-se desde essa volta dos bombardeios em cerca de 700 pessoas mortas, o que nos leva, Daniel, a um número próximo de 50 mil mortos nessa guerra, né, nesse conflito, desde 2023. E agora quem está tentando remendar o acordo é o Egito. Lembrando que o Egito é um dos mediadores, não é de hoje, faz bastante tempo. Então o Egito, o Catar e os Estados Unidos, desde a época do Biden, vêm tentando fazer essa mediação. E hoje o Egito colocou mais uma proposta na mesa para tentar ver, Daniel, se a coisa volta para o eixo, a gente consegue um certo prolongamento, na verdade uma volta, né, um pouco mais prolongada do cessar-fogo. A proposta egípcia é que o Hamas libere 5 reféns por semana. Tá? Então 5 reféns israelenses por semana, e que a partir da segunda semana, então para garantir que, olha, na primeira semana vai ser feita uma entrega, que na segunda semana vai ser feita outra entrega, e que Israel, portanto, a partir da segunda semana, comece a implementação de uma segunda fase do acordo. A segunda fase do acordo, a segunda fase do cessar-fogo que estava prevista, Daniel, naquele acordo lá de janeiro, incluía a libertação dos reféns, né, de mais reféns, um cessar-fogo permanente e a completa evacuação das tropas israelenses. Então a ideia agora, Daniel, você vai tendo a libertação de 5 em 5 reféns e vai ser feito um cronograma de como que vai ser feita a evacuação completa das tropas israelenses que estão na faixa de Gaza. Tanto os Estados Unidos quanto o Hamas fizeram uma sinalização positiva à proposta egípcia. Né? Então os Estados Unidos e o Hamas falaram assim, olha, por mim, eu aceito, tá? E ainda estamos dependendo, portanto, da resposta israelense. Vamos ver se a coisa vai acontecer. Quando a gente fala sobre os reféns, né, só para a gente ter uma noção do que o Hamas tem ali que ele tenta usar para negociar, estimam-se que nesse momento haja daqueles 250 reféns que foram capturados no dia 7 de outubro de 2023,
estima-se que ainda esteja na faixa de Gaza 59, deles 24 presumidamente vivos. Então, a libertação tem que ser de todos, né, dos vivos e dos cadáveres também, dos corpos também, tem que ser devolvidos. Então, o Hamas está ali naquela... um equilíbrio tênue, né, Daniel? Entre não ceder demais, você não perde poder de barganha, mas também não sofrer mais uma derrota acachapante com mais bombardeio, mais gente morta e o poder do Hamas também sendo muito diluído. Então, o Hamas disse que várias propostas estão sendo analisadas ao mesmo tempo. Os mediadores estão tendo um trabalho intenso, isso quem disse foi o Hamas. Os mediadores estão tendo um trabalho intenso de trazer proposta, levar proposta, analisar e tudo, mas essa proposta egípcia, aparentemente, ela se destaca mesmo mais, principalmente porque Estados Unidos, um dos mediadores, e o Hamas se dispuseram a negociar, a avançar. Vamos ver, Daniel, ao longo dos próximos dias a gente tem que ter algum tipo de posicionamento, seja Israel dizendo se concorda, se não concorda, seja mais algum passo nessa negociação. De qualquer maneira, Daniel, o Egito fazendo o seu trabalho como um dos mediadores. Vamos ver se esse acordo, né, se não é exatamente uma negociação completa, mas pelo menos a gente consegue mais uma volta do cessar-fogo ao longo dos próximos dias, Daniel. Tanguy, no episódio gravado hoje mais cedo, nós repercutimos aqui no Petit Jornal um noticiário do final de semana que destacava que o Donald Trump não colocaria tarifas sobre alguns setores específicos. Inclusive, isso teve publicidade na Bloomberg, no The Wall Street Journal e assim por diante. Pois bem, nós tivemos ao longo dessa segunda-feira o Donald Trump dizendo o contrário, dizendo que nos próximos dias diversas tarifas adicionais, incluindo taxas sobre produtos farmacêuticos, madeira, semicondutores e automóveis, serão aplicadas. Durante reunião de gabinete, no início do dia, o presidente afirmou que os Estados Unidos precisariam de todos esses produtos caso surgissem problemas, incluindo guerras. E aí ele solta algumas declarações maravilhosas. Abre aspas. Vamos anunciar algumas tarifas adicionais nos próximos dias, relacionadas a automóveis, carros, e também um pouco com madeira no futuro, madeira e chips, fecha aspas. Ele também disse, abre aspas, devemos anunciar essas coisas em um futuro muito próximo, não em um futuro muito distante, fecha aspas. O Tanguy, do que ele está falando? Pelo amor de Deus. Vai ter, não vai ter, é setor, não é setor. Eu não aguento mais Donald Trump. Pelo amor de Deus, você quer tarifar? Tarifa o que você quiser. Mas diz o que você vai tarifar, quando você vai tarifar, qual é a tarifa que vai ser aplicada, contra qual país vai ser a tarifa. Por favor, nos dê um pouco de previsibilidade nesse mundão de meu Deus. O mundo já está confuso, Trump. Eu sei que você gosta de lacrar um pouco, você gosta de causar, você gosta de trabalhar na imprevisibilidade, mas tudo tem limite. Os mercados estão sofrendo, o dólar está sofrendo, eu estou sofrendo, o mundo está sofrendo, estamos todos absolutamente angustiados com essas tarifas que vão e vêm. Pelo amor de Deus, Trump, qual é o plano, qual é o projeto? Conta para nós. Talvez não tenha plano, talvez não tenha projeto, talvez seja esse o problema. Nós criamos expectativas que às vezes não são alcançáveis, Tanguy. Enfim, fica aqui o registro que hoje o Trump desdisse o que algumas publicações importantes haviam destacado nesse final de semana, e agora ele está prometendo aí tarifas contra setores específicos, como produtos farmacêuticos, madeira, semicondutores e automóveis. Não está claro, obviamente, porque nada está claro, se isso se soma a tarifas de reciprocidade ou não, se isso se soma a tarifas colocadas contra países específicos ou não. Então, Tanguy, é isso. A gente vai vivendo um dia de cada vez, vai atualizando aqui no Petit Jornal, vai sofrendo e vai tentando entender o que está acontecendo, porque projetar o futuro está um pouco difícil. Agora, se você quer ter a possibilidade de acompanhar as idas e vindas, avanços e recuos, vou tarifar, não vou tarifar, na língua de Donald Trump, não tem nem intermediário. Você vai sofrer diretamente ouvindo Donald Trump, Cambly. O Cambly é a plataforma de ensino de inglês que te possibilita ouvir o que Trump fala, essas frases meio sem sentido, Daniel, e você entender em inglês que realmente ela não tem muito sentido. Você compreender na língua na qual aquilo está sendo dito, que de fato ele está andando em círculos, que ele está falando um negócio, aí você fala assim, porra, tô achando que agora
vem uma definição, e você vê que, na verdade, não tem definição nenhuma e volta, porque, de repente, você tá ouvindo Daniel Souza falar e tá falando assim, porra, não é possível que ele falou isso. E aí, com o Cambly, você consegue ver que, sim, foi exatamente o que ele falou. Como é que você faz, Daniel Souza, para conseguir ter essa vivência de ouvir o que as pessoas falam, entender, conseguir falar também, né? Você conseguir ter o hábito de falar. O inglês, ele tem que se tornar um hábito na sua vida, né? A consistência é a chave para aprender inglês, aliás, para aprender qualquer idioma. E o Cambly é a melhor plataforma que você pode ter para adquirir, né? Para obter esse hábito. Basicamente pelo fato, Daniel, que você conecta lá no Cambly, qualquer hora que seja, vai ter professor online. Você pode fazer aula one-on-one, né? Então, um professor e um aluno. Você pode ter aula em grupo, né? O que é maravilhoso também. Você consegue ali interagir em várias situações diferentes. E o Cambly, Daniel, está oferecendo para você que quer fazer do inglês um hábito, um desconto de 60% de desconto, com planos a partir de apenas R$ 39,00 por mês. Ou seja, Daniel, está constatado que você só não coloca o inglês na sua vida se você não quiser, tá? É o maior desconto do ano, não pode perder, tá? E para isso você utiliza o cupom que está na descrição desse episódio, é o cupom PETI, o cupom Hábito PETI, né? Coloca lá o cupom Hábito PETI, tudo junto, né? Hábito PETI, e você consegue, portanto, aproveitar esse desconto de 60% de desconto com planos a partir de R$ 39,00. Não perca essa oportunidade de poder ouvir o que o Donald Trump fala em inglês e poder, inclusive, comentar em inglês também. Super desconto, hein, Tang? Link no descritivo, gente. Não percam essa oportunidade, uma oportunidade especial para os amigos e amigas do Petit Jornal. A plataforma do Cambly é uma super plataforma. Fica aqui a nossa recomendação para que vocês conheçam o trabalho deles, oportunidade de treinar o seu inglês com professores nativos, uma plataforma de alta qualidade, inclusive com temáticas específicas, se essa for a sua necessidade, ou com preparações específicas. O Cambly acaba customizando aí uma série de possibilidades. Fica aqui mais do que recomendada a plataforma do Cambly para os amigos e amigas do Petit Jornal. Agora, Daniel, você fica falando aí, que Donald Trump é confuso, porque vai, porque volta, não tô entendendo mais nada. Daniel Souza, já ouviu falar na Coreia do Sul, meu amigo? Você conhece a Coreia do Sul? Então vou trazer aqui apenas uma recapitulação. Porque a Coreia é organizada, as instituições tudo funciona, estão funcionando. Exatamente. Então, só para trazer aqui, Daniel, uma breve linha do tempo. Em dezembro do ano passado, a gente teve o afastamento do Yoon Suk Yeol. Ele era presidente, ele estabeleceu ali uma lei marcial, né? Ninguém aceitou a lei marcial, ele tentou votar a lei marcial no parlamento, o parlamento não aprovou. Vamos É golpe de Estado, o nome é golpe de Estado. Então ele foi afastado no dia 14 de dezembro. Como ele foi afastado, ele não sofreu, o impeachment não está concluído, porque isso tem que ser votado pelo Tribunal Constitucional, tem que ser julgado, na verdade, pelo Tribunal Constitucional da Coreia do Sul. Esse julgamento ainda não aconteceu. Esse julgamento deve acontecer, aliás, nas próximas semanas, até o dia 14 de abril. Esse julgamento ele tem que ser concluído, mas até agora ele é o presidente, o Yoon Suk Yeol, o golpista lá, ele é presidente, mas está afastado do cargo. Pelas regras da Coreia do Sul, enquanto ele ainda é presidente, você, portanto, não tem uma nova eleição, quem assume o cargo temporariamente é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro que assumiu, portanto, em 14 de dezembro do ano passado, é o Han Duck-soo. É um cara que tem uma postura um pouco menos política, Daniel. Ele não é um cara tão engajado na política assim, como, aliás, é o que se espera do presidente da Coreia do Sul. E, portanto, ele assumiu a presidência no dia 14 de dezembro. O problema, Daniel, é que ele foi afastado também pelo parlamento no dia 27 de dezembro. Por que ele foi afastado? Porque você teve, ao longo desse período, uma vacância de 3 cadeiras, de 3 vagas, exatamente no Tribunal Constitucional, aquele que deveria julgar o impeachment do presidente golpista, o Yoon Suk Yeol. E aí ele tinha que nomear esses 3 juízes. Se ele não nomeasse, o julgamento simplesmente não podia acontecer. O que o Han Duck-soo, o primeiro-ministro que se tornou presidente interino, fez? Ele disse, olha, como eu não sou político, eu não quero escolher se os novos juízes eles vão ser mais conservadores ou mais liberais, porque isso vai influenciar diretamente no resultado do julgamento. A galera que é pró-impeachment vai querer que sejam juízes pró-impeachment, a galera que é contra o impeachment vai querer que seja juízes contra o impeachment. Então, o que ele fez? Ele falou, olha,
vocês aí do parlamento, cheguem num consenso vocês, não sou eu que tenho que fazer isso, porque não é o meu papel. Ora, Daniel, a oposição foi lá e derrubou o cara. Então, desde o dia 27 de dezembro do ano passado, nós temos o presidente interino do presidente interino. Então, quem preside o país desde então é Choi Sang-mok, que era o ministro das Finanças que agia como presidente. Ao longo desse período, o parlamento foi lá, se reuniu e escolheu 2 dos 3 juízes. Então, nesse momento, Daniel, ao invés de 9 juízes no Tribunal Constitucional, nós temos 8. Então, já tem quórum, né, para julgar o Yoon-suk Yeol, o presidente golpista, e esse julgamento vai acontecer. Só que nesse meio do caminho, esse Tribunal Constitucional julgou o afastamento do presidente interino, né, portanto, do Han Duck-soo. E hoje chegou à conclusão de que ele não cometeu nenhum crime constitucional. O fato dele ter dito, olha, eu não vou indicar juízes porque vocês têm que se decidir aí. Isso levou ao afastamento dele, só que segundo a maioria, né, conseguiu formar a maioria dos juízes do Tribunal Constitucional, isso não é um pecado, né? Não é um crime. Ele não violou a Constituição, ele não violou nenhuma lei, então ele está restituído ao cargo, pelo menos até o dia 14 de abril, que é quando o outro presidente impeachmentado vai ser julgado também. É praticamente garantido, Daniel, que ele vai ser afastado mesmo. Assim, tudo dá a entender que ele vai ser afastado, mas, de qualquer maneira, temos aí o presidente afastado, o presidente interino afastado, agora temos o presidente interino do interino, agora o interino volta, para a gente ver se o titular vai ser afastado ou se ele vai ser definitivamente impeachmentado, Daniel. Ô, Tanguy, só fazendo aqui um breve registro do histórico dos ex-presidentes sul-coreanos no passado recente. Nós tivemos um milico que foi ditador da Coreia do Sul entre 1980 e 88. E ele acabou sendo condenado nos anos 90 por corrupção e traição, mas em 97 ele foi perdoado. O sucessor dele, que era outro milico, que foi eleito em 88, que aliás era parça dele, era muito próximo a ele, também foi condenado por corrupção e suborno nos anos 90. Ele foi presidente de 88 a 93 e também foi perdoado em 97. Nós tivemos um outro presidente sul-coreano, de 2003 a 2008, que foi investigado por corrupção e antes do fim do processo ele cometeu suicídio. Foi uma situação, inclusive, bastante dramática. Ele se suicidou em 2009. Aí, Tanguy, depois nós tivemos um presidente sul-coreano de 2008 a 2013 que foi condenado por desvio de fundos e recebimentos de subornos, mas também foi perdoado em 2022. Aí nós tivemos a Park, né, a presidente, a primeira mulher a presidir a Coreia do Sul, filha do ditador Park, lá dos anos 60 e 70. Ela foi condenada também por corrupção e tráfico de influência, mas foi perdoada também em 2021. E agora tivemos o atual presidente, que tentou um golpe de Estado, etc. É um país tranquilo, um país que a gente pode ver com absoluta previsibilidade, lembrando que o general Park, o ditador Park, foi assassinado dentro do Palácio Presidencial com um tiro do chefe da inteligência sul-coreana na época e colocou ali até o país num certo vácuo político, ele que foi assassinado no final dos anos 70. Então, a Coreia do Sul, que às vezes tem essa visão de que é um país absolutamente previsível e estável do ponto de vista político, não é exatamente assim. Daniel, o que garante mais que você vai pra prisão, cara? É presidente do Peru, governador do Rio de Janeiro ou presidente da Coreia do Sul, cara? Como difícil. É que você avalia? É complicado, né? É difícil. A previsibilidade aí tem que fazer um cálculo estatístico bastante sofisticado. Agora, Tanguy, avançando para a próxima pauta, ela pode parecer brincadeira, mas não é. O contrabando de ovos de galinha, né, superou o de drogas na fronteira entre Tijuana, no México, e San Diego, nos Estados Unidos. Sim, são dados oficiais. Segundo dados das autoridades americanas, as apreensões de ovos, eu disse ovos, contrabandeados da cidade de Tijuana, no México, para San Diego, na Califórnia, aumentaram 158% na comparação com outubro do ano passado. O aumento de apreensões fez a quantidade de ovos apreendidos superarem 10 vezes, eu disse 10 vezes, as apreensões de fentanil, um opioide que mata, inclusive, muita gente nos Estados Unidos e que chega
em algumas situações através justamente do México. Então, Tagui, fica aqui o registro que os ovos que estão caríssimos nos Estados Unidos estão pela hora da morte. A gente está falando aí de ovos, dúzia de ovos, né, $13, $14, mais de um dólar o ovo, a unidade do ovo, está estimulando o tráfico. O tráfico de ovos pela fronteira é algo delicado, porque os ovos são sensíveis, né, podem quebrar no caminho, é algo que tem que ser feito com muito cuidado, mas, de qualquer forma, eu não sei por que você está indo aqui, mas é o momento que a gente está vivendo. Existe uma crise, inclusive, nos Estados Unidos por conta da gripe aviária. Nós tivemos aí algumas dezenas de milhões de aves que foram abatidas, isso impactou fortemente a produção de ovos nos Estados Unidos e, consequentemente, aquele seu breakfast nos Estados Unidos está caro. E aí você começa a buscar alternativas via México através de subterfúgios que podem aí fazer com que dispare o contrabando, que é um contrabando, uma vez mais, aqui bastante delicado, muito sensível, que tem que ser feito com muito cuidado, até para que você não seja capturado pelas autoridades americanas e também não seja aí, não estrague, né, o produto no meio do caminho, registrando apenas que o peticional é contra o contrabando, e não façam isso porque você pode se dar mal. Mas somos consumidores de ovos, né? Então temos uma contradição aqui, né? Não faço contrabando, mas ovos são, assim, o consumo de ovos é legal. Ô Daniel, essa pauta que você trouxe parece uma geleia da Shakira. O que eu quero trazer aqui é mostrar como é que a Casa Branca, Daniel, muitas vezes ela se comporta meio como um episódio de The Office, né? Basicamente, Daniel, um jornalista do The Atlantic, né? Atlantic é uma revista bastante conhecida nos Estados Unidos, né? Se tornou um site também, bastante conhecido, né? De análise política. Um jornalista do The Atlantic foi incluído, por engano, em um grupo, não é o WhatsApp, Daniel, mas é o equivalente ao WhatsApp, né? O Signal, de integrantes do governo americano que discutia a estratégia militar do país no Iêmen. E aí, quando eu falo assim, integrantes do governo, você fala assim, de repente são, né, uma galera ali de terceiro escalão. Não, Daniel, quem estava nesse grupo, que incluiu um jornalista, por engano, são simplesmente o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Defesa, o Peter Hegseth, o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, o diretor da CIA, o John Ratcliffe, e a chefe de gabinete da Casa Branca, a Suzy Wiles. Só faltava o Trump, Daniel. Era a galera toda, só o Trump que não entrou. E, basicamente, Daniel, nesse grupo foram compartilhados detalhes absolutamente sensíveis acerca da guerra no Iêmen, acerca dos ataques que os Estados Unidos vêm promovendo contra os Houthis no Iêmen, como alvos, armamentos utilizados, sequências de ataque, de forma completamente despreocupada com a privacidade da conversa. Não apenas houve um erro banal, né, um erro amador de colocar um jornalista no meio dessa história toda, como também, Daniel, você está trocando informações muito sensíveis num ambiente que não tem nada registrado. Você tem uma conversa ali, um grupo, que a qualquer momento qualquer pessoa pode ir lá e apagar. E aí, inclusive, você tem, por exemplo, o Mike Waltz, Daniel, que é o conselheiro de Segurança Nacional do Trump, que mandava mensagens temporárias. Então ele mandava mensagem, um pouquinho depois a mensagem ela era apagada. O que é crime, tá, Daniel? Isso é crime federal. Você não pode ocultar, apagar mensagens que são enviadas acerca de um tema tão sensível quanto um ataque a um outro país. Agora é o Signal, né, Tagui? O aplicativo que foi utilizado por eles, certo? É o Signal, não é o WhatsApp, mas é o equivalente, né, Daniel? É muito parecido ali as funcionalidades. Num determinado momento, Daniel, a conversa que tá acontecendo ali entre o J.D. Vance, o vice-presidente, e o Peter Hegseth, que é o secretário de Defesa, é sobre se os Estados Unidos deveriam ajudar os Estados Unidos, se os Estados Unidos deveriam ajudar os europeus, uma vez que um ataque naquela região ali, Daniel, dificulta muito a passagem ali pelo estreito de Bab el-Mandeb. É um estreito muito sensível, que naturalmente os europeus usam muito mais do que os Estados Unidos, e a conversa era, será que a gente tem que oferecer algum tipo de ajuda para os europeus, porque eles estão mais expostos, podem ser mais abalados por algum tipo de interrupção no tráfego por ali? E a resposta foi a seguinte, J.D. Vance, o vice-presidente, disse o seguinte, falando para o Peter Hegseth, olha, se você acha que devemos fazer alguma coisa, podemos fazer. Só odeio ter que salvar a Europa de novo.
Vamos apenas garantir que nossa mensagem esteja bem alinhada. A resposta do secretário de Defesa para o vice-presidente foi: compartilhe totalmente seu desprezo pelos europeus que ficam pegando carona. É patético, patético em letras garrafais. Isso gerou, Daniel, um mal-estar profundo no governo. Perguntaram, inclusive, para o Trump. O Trump saiu uma daquelas frases que você falou agora há pouco, né, Daniel? Não sei o que é, não gosto muito do The Atlantic. Como se ele fosse ficar sabendo disso pelas páginas do jornal. Mas o governo americano confirmou que as mensagens são autênticas, que as mensagens são aquelas mesmo, e já há, Daniel, portanto, todo um procedimento nos Estados Unidos sendo aberto por problemas relacionados a vazamento de informações e falhas gravíssimas na privacidade das mensagens e na garantia de que as mensagens elas sejam feitas em ambiente controlado. Isso não pode ser feito num aplicativo que eventualmente pode ser, sei lá, você pode colocar um jornalista por engano dentro de um grupo de mensagens. Então, esse é um grande assunto que está tendo em Washington no dia de hoje, Daniel, a facilidade com a qual um jornalista simplesmente começou a printar mensagens que foram enviadas num grupo que está tratando de temas absolutamente sensíveis, como o ataque norte-americano aos Houthis no Iêmen, Daniel. Tanguy, vamos à geleia da Shakira de hoje? Não começou já, não? Você contou o negócio de ovo, cara. Eu tô falando sobre grupo de WhatsApp, grupo de Signal. Ainda tem geleia, é isso? Ainda tem geleia, embora nós estejamos nesse podcast passando por um processo de geleia shakirização da pauta. É assim que a gente pode definir, Tanguy? Pode Pode tá definir ótimo, esses tá termos, excelente. né? Mas o fato, Tanguy, é que hoje na geleia da Shakira nós trazemos uma nota triste. O presidente, Donald Trump, disse nessa segunda-feira que a conselheira da Casa Branca, conselheira especial da Casa Branca, a senhora doutora Alina Habba, agora atuará como procuradora dos Estados Unidos para Nova Jersey. A nomeação marca Daniel. a primeira saída de um alto funcionário, aí um funcionário de altíssimo garbo, da administração de Donald Trump. Uma pena, doutora Alina Habba não estará mais na Casa Branca, então sai um pouco do nosso alcance, né, Tanguy, aqui da nossa temática. Afinal, como procurador em Nova Jersey, a chance de termos Ninguém vai lembrar dela. de termos mais pautas envolvendo a doutora Alina Habba, ela diminui, a chance de termos pautas envolvendo a doutora diminui. Então, uma pena, fica aqui a nossa nota de pesar, né? E foi, e agora falando sério, foi interpretado como uma demissão, né? Na prática, você arruma um outro posto e ela sai da Casa Branca e vai para Nova Jersey. E você coloca no outro posto que não é um posto, né, num estado tão central assim, né? Nova Jersey é ali do lado de Nova York, mas não é Nova York, né? Tampouco é a Flórida, não tá no Texas, né? Você não tá em nenhum desses estados que tem uma importância política maior, tá meio na geladeira, né? Mas eu acho que ali na Habba, Daniel Souza, ela vai acabar dando a volta por cima aí, e daqui a pouco, vem como pré-candidata aí à presidência no Partido Republicano e tal. Eu acho que ali na Habba ainda vai nos dar alegrias, Daniel, fazendo pautas constantes aqui no Petit Jornal. Daniel Souza, com isso a gente encerra o nosso episódio de hoje, deixa aqui um super agradecimento a todo mundo que acompanha o Petit Jornal, a todo mundo que ouve o Petit Jornal, muito obrigado a todos vocês. Fazer o Petit Jornal dá um trabalho danado, realmente muito trabalho. Cada episódio desse aqui são horas de trabalho, horas de dedicação, antes e depois do episódio. Eu tenho que aguentar o Daniel, tenho que falar com o Daniel várias vezes para produzir um episódio como esse. Não é fácil, é traumático, mas a gente faz isso aqui com muito carinho, né? A gente gosta muito de fazer esse trabalho aqui. E a gente tem um projeto paralelo, um outro projeto que é o Petit Curso. Se você quer mais conteúdo do Petit Jornal, acessa lá petcurso.com.br, dá uma olhada no catálogo de aulas. O preço é super acessível, é para ser acessível, nosso objetivo é esse. E eu tenho certeza que você vai curtir muito o conteúdo que a gente produz lá toda semana desde o ano de 2020. E fica aqui, Tanguy, também o nosso agradecimento a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. O Petit Jornal é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. Fica aqui sempre o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. E também fica o convite, se você gosta do Petit Jornal, se é um projeto que faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, você pode fazer um Pix para o Petit Jornal. A chave Pix está no descritivo, é uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem o link para o Apoia-se,
tem o link para o Patreon. Se você vive no exterior, tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.